Olá, olá, olá! Boa noite. Quer dizer, pra mim é boa noite, aqui já é 8h20. Mas como eu prometi que eu ia fazer 2 vídeos por semana, então é 8h20 ainda. Ainda é tempo. Pronto, é 8h20 ainda, porque eu ainda vou ter que trabalhar mais. Mas pronto, vamos a isso. Estou aqui afiando uma Tojiro Zen Black, uma faca super dura. E lembrei de uns detalhes interessantes em relação à manutenção do fio. A última vez a gente falou no último vídeo, obrigado por quem assistiu o último vídeo, a gente falou sobre os 5 erros mais comuns na afiação da faca, certo? Hoje a gente vai falar dos 5 erros mais comuns na manutenção do fio da faca. Porque mesmo depois de afiar, tem alguns detalhezinhos aí que são importantes, que se não são observados, dá problema, tá bom? Então vamos a isso. Roda a vinheta. Eu ainda vou ter uma vinheta. Ainda vou ter. Se alguém quiser fazer uma vinheta, se alguém tiver aí uma pegada mais rock and roll e quiser me fazer uma vinheta, me chama. Tô precisando. Tá, mas olha só. Obrigado por quem assistiu os vídeos até agora. Obrigado por quem está acompanhando. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelo pessoal que está curtindo, enfim, né? E aquela história toda. Se puder curtir, compartilhar, se inscreve lá no canal, enfim, isso ajuda e dá forças, ok? Mas vamos a isso para o vídeo não ficar longo. 5 erros mais comuns na manutenção do fio. Veja bem, no último vídeo nós falamos os 5 erros mais comuns na afiação. Mas não basta só afiar, é preciso manter esse fio. E semana passada aconteceu um fato bem particular em relação à manutenção do fio com um cliente. E daí eu tive esse clique aí de falar sobre isso, tá bom? Então tá, eu tenho aqui essa também imitando uma tábua de corte. Como vocês sabem, alguns já sabem, eu sou afiador de facas, mas eu não sou muito bom na cozinha não. Minha cozinha é cozinha de sobrevivência. Então aqui tem, bom, aqui também estou na oficina, né? Então tem aqui uma tábua imitando uma tábua de corte, né? Mas esse não é o quinto erro. O quinto erro bem comum que eu costumo observar é o uso indevido da lâmina na hora do corte. Por exemplo, não é usada a lâmina, a faca não é usada numa superfície própria, né? No caso, na cozinha profissional, as placas de plástico, né? Então, até por conta da vigilância sanitária, hoje os restaurantes, né, pelo menos os que eu vejo, trabalham com aquelas placas de plástico. Tem até uma coisa de cores, enfim, não sei especificar, até um assunto interessante para um próximo vídeo, né? Mas eu já vi em alguns lugares, por exemplo, principalmente quando são alimentos menores, isso na cozinha amadora acontece muito. O que é? Cortar em placa de vidro, né? Isso é muito comum, você ver essas placas de vidro em lojas bacanas, de designer e tal. Essas placas de vidro não são ideais para corte, na verdade elas não são nada recomendadas para corte, elas são tábuas, são placas usadas para você servir, né? Então você faz ali uma tábua de frios, alguma coisa assim, você vai usar essa placa de vidro para servir o alimento, mas nunca para cortar, tá? Assim, o fio da faca em contato com porcelana, ou com vidro, ou com a bancada de inox, ou com a bancada de mármore, o pessoal do churrasco que de repente gosta de cortar ali alguma coisa em cima de uma placa de mármore, alguma coisa assim, isso não dá certo, tá? Faca tem que ser usada em tábua de madeira ou essa bendita placa de plástico para os restaurantes, tá? E eu vou fazer um vídeo disso aí, vou pesquisar esse negócio dessas placas de plástico e a gente pode fazer um outro vídeo, tá? Mas esse é o quinto erro mais comum que eu vejo acontecer, usar a faca, a lâmina em superfície que não é adequada, ok? O quarto erro
é uma coisa que eu já peguei o flagra várias vezes, né, em restaurante, várias, né? Claro, estou usando aqui uma madeira, mas vamos supor que é placa de plástico, tá? Aí, tá lá cortando a cebola, né? Cortando a cebolinha e pega e faz isso aqui, ó. Termina, quem aí nunca fez? Quem? Levanta a mão. Pega, corta aqui e separa. Quando você faz isso, você vai, se for uma faca de fio, né, de aço super duro, dificilmente vai entortar. Talvez lá na micro pontinha ele sai fora da linha ali um tiquinho e tal. Mas se for uma faca de um aço um pouco mais mole, ele vai sair fora de linha. Quando ele sai fora de linha, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter uma faca afiada, porém com o fio fora de centro. Se ela está fora de centro, na hora que você for cortar, vai parecer que ela está cega. Mas ela não está cega, ela só está fora de centro. Então, se você tem uma faca que ela está fora de centro, experimenta cortar um tomate com ela, para você ver. A faca vai correr em cima do tomate, não vai atravessar o tomate, não vai atravessar a pele, né? Por quê? Ela está com o fio, mas ela está fora de centro. Então, para isso, né, você tem que pegar o teu fuzil e realinhar ela, certo? Então, esse erro é bem comum. Já vi várias vezes. Quando você está cortando alguma coisa e quiser separar com a faca, use a parte das costas da faca ou use a lâmina um pouco deitada, tá? Mas isso também não ajuda. Porque se você tem uma faca que está com um fio super agudo e você raspar ela numa superfície dura, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Então, assim, se você tem esse costume de separar e depois achar que a tua faca está perdendo o fio rápido demais, observe, porque pode ser isso. Tá? Pode ser isso. Isso é muito comum acontecer. Ok? Então, esse é o quarto erro mais comum e, inclusive, um erro que eu já vi acontecer. Tá? Terceiro erro, muito comum, uso do fuzil. O uso do fuzil, eu acho que é uma coisa assim, eu já botei na minha cabeça, que é uma coisa que eu vou ter que repetir várias vezes. Uma, porque também a audiência é rotativa, né? Então, tem seguidor que chegou hoje, que não viu eventualmente um vídeo que eu gravei em algum outro momento. Então, é um assunto que eu vou repetir mais vezes, porque eu acho que é importante, né? E vale a pena. O uso do fuzil hoje em dia é muito comum ver nessa pegada aqui, principalmente o pessoal aí do talho e tal, mas nos restaurantes é muito comum esse movimento aqui. Muito comum. Algumas pessoas até não gostam de usar o fuzil porque acham que esse aqui é o único movimento que se pode fazer no fuzil e tem medo de se cortar. Isso é totalmente aceitável, tá? Inclusive nos frigoríficos, o pessoal das salas de corte trabalham com uma luva de aço nessa mão, a mão que segura o fuzil, porque os acidentes são inúmeros, né? Principalmente aquele que acha que tem muita confiança e tal, e passa super rápido, né? Uma coisa que acontece bastante nessa passada do fuzil é você errar o ângulo. Então, num lado, você passa ele super angulado, como eu estou fazendo aqui, e no outro lado, você passa ele com um ângulo mais aberto. Então, de um lado, você alinha, do outro lado, você golpeia. De um lado, você alinha, de outro lado, você golpeia. Isso é muito comum. Se você quer testar isso, se você quer perceber se você está fazendo esse tipo de erro, observe na tua faca se ela tem mais riscos na lâmina de um lado do que do outro. Tá? Isso provavelmente vai ser por conta do mau uso do fuzil. Outro problema que acontece bastante é por conta do pedaço da lâmina que você passa. E nessa pegada super rápida, se fosse pra gente ver em slow motion, acaba passando só o meio da faca. E assim, ó. E não passa a ponta da faca. Então, quando você faz isso, acaba gerando uma lâmina recurva, geralmente nessa parte aqui. E tem muita faca por aí com essa lâmina recurva, e isso é por conta dessa pegada do fuzil aqui, tá? Então, na manutenção do fio, o uso incorreto do fuzil
da chaira, para você que é aí do Brasil, o uso incorreto do fuzil, em vez de te ajudar, vai te prejudicar. Isso é super comum. Uma coisa que acontece bastante também por conta do uso do fuzil é não só o desbaste inadequado do fio, como também o desbaste da lâmina na lateral das faces da faca, né? Um lado da faca está mais estreito do que o outro, mais ondulado do que o outro, que é aquele vício da movimentação, acaba pegando sempre no mesmo lugar e a faca acaba por perdendo aí mais metal de um lado do que do outro e ela fica desalinhada. Então isso é bem comum, tá? Para você que tem fuzil, principalmente se você tem fuzil diamantado, é muito comum eu ouvir, não, eu vou comprar um fuzil, mas agora eu vou comprar um diamantado. Cuidado, o fuzil diamantado, se bem usado, é uma maravilha, se mal usado, ele vai as tuas facas, ok? Então, assim, isso é bem comum. O uso do fuzil é uma coisa que a gente vai conversar ainda muitas vezes, mas é um problema super comum na cozinha, ok? Segundo problema muito comum que eu já peguei no flagra também é o armazenamento, tá? Já peguei restaurante que eu cheguei e tinha uma caixa, sabe aquela caixa de grade embaixo da bancada e todas as facas do restaurante, todas elas dentro dessa caixa. Isso é bem comum. Ou aquela gaveta enorme, grandona, todo mundo joga as facas ali dentro. Inclusive esse tipo de costume foi o que mudou meu mindset em relação à afiação. Foi quando eu resolvi parar de afiar as facas do restaurante para afiar as facas do cozinheiro. E eu vou contar para vocês rapidamente como é que foi. Foi bem no começo, e eu fui num restaurante, que é um restaurante que eu afiei já as facas aí 2 ou 3 vezes, mas teve uma das primeiras vezes, eu acho que foi a primeira vez, que foram 15 facas que eu peguei, mas todas facas de guerrilha, essas facas mais comuns, essas aqui, que o pessoal está bem acostumado, vendo talho e tal, a gente chama de faca de guerrilha. E eram 15 facas, e eu fiz todo o meu trabalho, eu queria conquistar mercado, então eu estava querendo impressionar. Fiz toda aquela polimento e tal, e eu lembro que eu cheguei no restaurante, eu coloquei elas todas em cima do balcão, todas alinhadinhas, para o proprietário ver o trabalho que eu tinha feito, né? E ele estava super ocupado lá e tal, daí quando eu chamei, ele falou, quer dar uma olhada nas facas? Ele chegou, abriu uma gaveta, pegou em cima do balcão, fez assim, ajuntou todas elas, pegou e blam, em cima da gaveta, dentro da gaveta. Aquilo lá me deu uma fisgada no coração, assim, que eu falei, meu Deus, meu trabalho de 3 dias foi pro espaço, tá? E isso, infelizmente, é muito comum nos restaurantes. Eu fico muito feliz, como semana passada eu estive num restaurante e tinha lá, na bancada, entre a bancada e o forno, tinha um espaço grande, tinha ali um paninho, as facas todas arrumadinhas ali embaixo, todas separadas, né? Então isso preserva o fio. Muito comum também é o mau armazenamento dentro do próprio estojo de facas. Quando o estojo tem os espaços pequenos e as facas acabam se colidindo, principalmente quando você tem um caso, por exemplo, de uma faca com uma lâmina mais larga, né, do que outra, e você coloca elas lâmina com lâmina, essa aqui eu posso fazer com elas ainda estão sem fio. Aí elas ficam colidindo, daí você vai ainda usar o estojo enrolado ou dobrado, ou sei lá como é que é o teu estojo, e as lâminas ficam se chocando, e às vezes você aperta ele, fica uma lâmina cruzada com a outra, vai criar um dente. Fatal. Tá? Então assim, não é porque está dentro do estojo que tá ok. Se você coloca no estojo, procure colocar elas armazenadas de um jeito que elas fiquem protegidas. Coloque uma de costas para outra. Em vez de você colocar uma faca de frente para outra, coloque elas de costa uma para outra. Um truque que eu uso bastante, porque eu tenho vários estojos, porque quem me conhece sabe que eu faço o serviço do delivery também. Então eu coloco uma faca grande, uma faca pequena, uma faca grande, uma faca pequena, tudo para que as lâminas fiquem protegidas e não encostem umas nas outras, tá? Então assim, esse é o segundo erro muito comum na manutenção do fio, o armazenamento das facas.
E eu já peguei vários no flagra, e quem estiver vendo aí sabe, porque eu comentei, tá? O primeiro erro mais comum, infelizmente, é também um mito muito conhecido, mas é muito comum mesmo, é a maneira de você lavar as facas. E grande parte usa a esponja do lado verde, tá? Isso aqui é um veneno para a faca. Isso aqui é um veneno. Eu costumo falar que isso aqui é o veneno da cozinha. Eu sou capaz até agora, ao vivo, fazer isso para vocês perceberem como funciona. Eu vou pegar aqui uma faca afiada. Essa faca aqui está afiada. Eu vou pegar aqui um jornalzinho e vou testar para vocês perceberem. Ó. Afiado, ok? Aí você tem a esponja do lado verde. Aí você tá lá e tal. Tem uma sujeirinha ali, né? E passa pra cá e passa. De repente tem uma pessoa que é responsável por lavar as louças do restaurante e tal. Ou você usou a faca para fazer ali um peixe e ficou grudado uma sujeirinha, você deixou a faca parada. Enfim, tem ali um negocinho grudadinho, aquela coisa toda. No dia a dia, para deixar a faca mais brilhante, você acaba passando aí a esponja verdinha, o lado verde, por ser mais abrasivo, para deixar a faca ali toda bonitinha, né? E daí, depois que você faz isso, percebendo? Claro, eu forcei um pouco mais, né? Isso é óbvio, mas acontece, isso é bem comum, isso é mais comum do que vocês imaginam. Olha, isso é um bom jeito de usar o fuzil. Da base até a ponta, da base até a ponta, da base até a ponta, da base até a ponta. Usando ele em pé assim, eu consigo perceber o ângulo que eu estou passando. Não tem risco de pegar na mão. Vamos ver se melhorou. Vamos pegar aqui. Ainda não, ó. Tirou o fio. Viram? Vou ter que afiar de novo. Mas tudo bem, foi por uma boa causa. Então isso aqui é um veneno para a faca. O pessoal fala assim, não, a faca não pode ser lavada com água quente. Água quente que é o veneno. Não é não. Água quente é mito, tá? Você pode lavar sim a sua faca com água quente. Pode. O aço mais vagabundo, ele vai acabar derretendo ali quando tiver em 300 e poucos graus. Não é a água da torneira a 60 a 70 graus que vai tirar o fio da tua faca. Tá? Não pode lavar na máquina de lavar louça. Exato, não pode. Mas o problema não é a lâmina, não é a máquina de lavar louça não vai dar problema na lâmina. Máquina de lavar louça destrói o cabo. Destrói o cabo, seja de plástico, de madeira mesmo. Nossa! Quer destruir tua faca, aquela faca artesanal bonita que você comprou e pagou um dinheirão, coloca numa máquina de lavar louça. Imagina o quanto que deve ser forte aquele químico para tirar toda a gordura, toda a sujeira da louça que está ali dentro. Então imagina esse químico reagindo a uma madeira que foi tratada, que foi trabalhada, ou a um plástico. Tá? Então assim, máquina de lavar louça não faz mal à lâmina. Quer dizer, na verdade faz mal sim, porque a maneira que você pode armazenar dentro da máquina de lavar louça, coloca todas elas junto com os talheres, vai acabar batendo lâmina com lâmina, vai dar problema. Tá? Então assim, também pode afetar a lâmina. Mas máquina de lavar louça, o problema é o cabo. Tá? Se você tem uma faca toda bonita, não lava ela na máquina de lavar louça. Nunca.
Pode levar na água quente tranquilamente. Até a gente pode fazer um vídeo uma hora dessa, pegando água fervendo e passando numa faca afiada, para vocês perceberem que não dá nada, tá? Então assim, se você está usando a tua faca e se você lavar ela, enfim, terminou de usar, terminou de cortar, ela tá sujinha, vai na torneira com água morna e passa os dedos assim, ó, vai deixar ela limpinha. Entende? A sujeira vai ficar grudada, vai ser difícil de tirar se você esquecer a tua faca do lado. Agora, se você pegar e usar ela e na mesma hora você abrir a torneira ali na água quente, ou com um paninho, ou até mesmo com os dedos, limpa bem aqui no cantinho também para não ficar resíduo e tal, enfim, qualquer que seja o seu jeito de limpar. Mas é importante que você não deixe a faca lá parada para que a gordura fique grudada. Mano, ficou cega mesmo. Impressionante, hein? Por essa vocês não contavam, mas olha que bacana saber disso. Isso aqui pode acabar com o fio. Eu vejo isso, é muito comum para mim. Por quê? Porque às vezes acontece, o cliente fala assim, ó, Fábio, pô, você afiou uma faca e deu uma semana ela estava cega. Normalmente isso não pode acontecer, né? Claro, não é uma ciência exata, eu sou um ser humano. Eventualmente uma ou outra faca eu acabo, sei lá, não conseguindo dar tudo que eu posso dar. É que nem agora, pô, são 10 para as 9 da noite, eu estou trabalhando desde as 9 da manhã. Então assim, cansa, né? Tem coisa para fazer, cansa, sei lá. Então assim, isso pode acontecer, mas normalmente não é comum uma faca que tem um aço bom, né, perder o fio dias depois. Aconteceu já um caso de um restaurante com uma faca Global, inclusive, que é uma faca que tem um aço duro, né, de eu passar lá e o rapaz falar para mim, ó, na última vez que você afiou a minha Global, ela perdeu o fio muito rápido. Perdeu o fio em 3 dias, ele falou. Pô, eu fiquei meio assim e tal, e daí quando eu voltei lá, eu levei uma faca minha, afiada, zerada, afiada, testei na frente dele, peguei um jornalzinho ali, cortei na frente dele e falei, ó, tá afiada. Agora você pega teu fuzil, por favor, e passa a minha faca no teu fuzil. Aí ele passou a minha faca no fuzil dele, eu já vi na hora que ele foi passar no fuzil qual que era o problema, e depois dele passar no fuzil, a faca não cortou mais. Né? Agora não, acredito que ele já conseguiu resolver isso, mas o problema dele era realmente aquilo que eu falei para vocês antes, que isso é muito comum, na hora da velocidade ali, e por conta de um pouco de vício do movimento, de um lado acaba passando muito angulado, com a lâmina super deitada, e do outro lado acaba passando com a lâmina com um ângulo super aberto. E o que vai acontecer é exatamente isso. De um lado você alinha, ou muitas vezes até acaba raspando a lâmina e nem chega no fio, né? Então só fica desgastando aqui a lateral da lâmina e nem encosta no fio. Então o ideal é que você tenha ali mais ou menos um ângulo ali de 15 graus, né? A largura mais ou menos do dedo ali, ó, né? Então de um lado acaba passando muito estreito, do outro lado acaba passando muito aberto. De um lado você alinha, do outro lado você golpeia o fio. Se você golpeia o fio, você arranca o fio fora. Se você tem um fuzil diamantado mesmo, e você tem uma faca como essa, que tem um aço super duro, você arranca o fio todo fora. Isso é bem comum. Gente, eu acho que esse assunto foi bem importante. Bem importante. Então, assim, se você assistiu até agora, parabéns. Eu acredito que você vai melhorar pelo menos um pouquinho aí na tua afiação, na tua manutenção das facas. Então espero ter ajudado, tá bom? Próximo vídeo já tenho na cabeça o que eu vou fazer, mas como eu falei para vocês, se tiverem sugestões, por favor, coloquem nos comentários, sugestões, críticas, estou aberto a discussões, tá bom? Obrigado mais uma vez, beijo no coração, tchauzão!